Fala pessoal, tudo certo? Eu vou aproveitar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que a gente pode calcular a deflexão de um eixo utilizando uma ferramenta chamada F-Tool, que é um software gratuito da internet. A gente pode baixar, instalar, ele é bem pequenininho, instala, ele vai ajudar a gente a fazer análise estrutural de problemas em duas dimensões aí. Um software bem simples. Aí eu vou fazer como exemplo o cálculo da deflexão desse eixo aqui. É um eixo escalonado, né? Ele tem duas forças aplicadas aqui, uma força de 100 newtons à esquerda, uma força de 175 à direita. E aqui embaixo, né, a gente tem todas as dimensões de referência, né? Por exemplo, esse primeiro 25 aqui é a distância do ponto de apoio até esse primeiro ressalto que o eixo apresenta. Então 25, essa distância de 50 é a distância até a aplicação da força de 100 newtons e por aí vai. Né? Temos todas as dimensões aqui, 25, 50, 225, 350, 375 e 400. Percebam que todas são múltiplos de 25. Isso aqui vai ser uma informação importante porque quando a gente for lá para o software, eu vou definir a minha malha de 25 em 25 milímetros. Aproveitar que esse eixo aqui, né, tem essa geometria dessa forma, então eu vou definir a minha malha com os pontos de 25 em 25 milímetros. Aí a gente tem diâmetros de 50 milímetros aqui na parte que vai em contato com os mancais. Temos o diâmetro de 60 milímetros aqui à esquerda e o de 70 milímetros à direita. Então a gente tem variação de seção. Se muda o diâmetro, muda o momento de inércia, né? Então as propriedades são diferentes. Lá no software, a gente vai ter que definir as propriedades da seção. Então a gente vai ter que subdividir esse componente aqui nesses trechos para a gente conseguir definir a propriedade da seção que vai, por exemplo, de 25 milímetros, né, o ponto que começa essa seção aqui, até os 225. Então vamos lá para o software, já vou colocar direto na tela do software, aqui na tela de abertura dele. Aí, quem ficar com dúvida em relação à geometria do eixo, volta um pouquinho, dá uma olhada de novo, porque eu não vou colocar ela mais não. Vou usar uma cópia impressa que eu tenho aqui e fazer direto. Tá, então aqui é a tela inicial do software. Baixei, instalei, abri ele a primeira vez, ele vai sair dessa forma. O que eu vou fazer? Para começar, vou configurar aqui primeiro nessa opção Grid, que vai aparecer uma malha aqui na minha tela. Tá bem clarinha, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma malha de pontos aí. Acho que se eu afastar um pouco fica mais fácil de visualizar. Tem uma malha de pontos. E vou ativar também essa opção Snap aqui, porque eu consigo clicar em cima desses pontos. É mais fácil eu fazer o desenho dos elementos colocando diretamente em cima dos pontos. A malha padrão que aparece aqui, ó, ela é de 1 metro por 1 metro. Então, cada pontinho desse aqui está distante 1 metro do seu adjacente. Essa aqui é a distância que eu falei lá da geometria, que era 25. Eu vou usar 25. Só que a resolução inicial do software é com 2 casas decimais. Para eu conseguir colocar aqui os 25 milímetros, eu vou ter que aumentar um pouco a resolução. Aí eu vou vir aqui, opções, unidades e formatos. Aí vem aqui comprimento, tá como metro, né? E aí eu vou colocar aqui com 3 casas decimais a minha resolução. Vou aproveitar também e mudar a unidade da força aqui, que inicialmente está em kilonewtons, vou passar para newtons. Newtons e posso colocar aqui também umas 2 casas decimais de resolução. Ok. Agora eu já posso estabelecer aqui a minha malha, 0.025 e aqui também 0.025. Tá? A malha para a gente ela vai ser importante só ao longo de X, mas vou colocar a mesma malha aqui em Y. Aí parece que os pontinhos sumiram da tela. Né? Na verdade é só a gente dar um zoom aqui, que eles devem aparecer. A gente vai aproximando aí, apareceram. Chegar um pouco mais próximo aqui. Agora eu vou desenhar o meu elemento. Né? A gente vai ter aqui basicamente 5 passos a seguir. Desenhar o elemento, colocar as restrições, especificar as propriedades das seções, especificar o material e aplicar o carregamento. Depois a gente consegue ter a resposta em termos de deflexão, em termos de gráfico de momento fletor, gráfico de cortante também.
Tá? Então vamos lá seguir esse passo. Primeiro, desenhar o elemento. Vou pegar essa ferramenta aqui, inserir membro. Vou usar esse pontinho aqui como referência, que é a origem do meu sistema de coordenadas. Então vou colocar o primeiro ponto aqui, puxar para a direita aqui, ó. Ali em cima vocês vão ver que está aparecendo comprimento em vermelho. Vou até comprimento de 400 milímetros. Então está aqui o meu elemento com 400 milímetros. Já vou aproveitar e colocar inserir nós, vou usar essa ferramenta aqui para colocar nós em todos os pontos de aplicação de força e também nos pontos de variação de seção, certo? Então a primeira variação de seção acontece aqui em 25 milímetros, então o primeiro pontinho depois da origem. Depois a gente tem uma força aplicada nos 50, depois a gente tem outra variação de seção em 225. Eu vou andar aqui, ó. Aqui embaixo está aparecendo onde eu estou aí em X, né? Tenho aí x igual a 0,175, x igual a 0,200, x igual a 0,225. É o ponto onde tem um ressalto. Clico aqui e insiro mais um nó aqui. Depois a gente tem a força aplicada em 350, então vem aqui 0,350, um rebaixo no 375 e aí termina o elemento. Certo? A gente pode dar uma conferida nessas dimensões, usando essa unidade aqui, essa ferramenta de medida aqui, ó. Então, nesse primeiro trecho aqui, a gente deve ter 25 milímetros, ou 0,25 metros. No segundo trecho, 50, até aqui 225, até aqui 350, até aqui 375 e, por último, os 400, que é o tamanho do eixo, 400 milímetros. Certo? Então, aqui está o nosso elemento, as unidades de medidas aí. O que eu vou fazer agora? A gente pode agora colocar as restrições, né? Inserir as restrições. Vou usar essa ferramenta aqui, ó. Condições de apoio. Tá? Vou colocar no apoio da origem aqui, eu vou restringir o movimento em X e em Y. Tá? Aí eu pego o mouse de volta aqui, clico nesse nó da origem aqui e venho aqui em aplicar, né? Nessa opção aqui, ó, aplicar ao nó selecionado. Clico, tá lá, apareceu aqui, ó, a minha condição de apoio. Movimento restrito tanto em X quanto em Y. Na outra seção vou restringir aqui, vou deixar restrito em Y e vou liberar em X. Aplico. Aí apareceu aí. Agora nesse nó aí a gente pode deslocar em X, mas em Y continua impedido. Que mais? Agora a gente tem que inserir as propriedades da seção. Lá, como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, ó, propriedades, né? Nesse símbolozinho aqui, propriedades da seção. Aí eu vou vir nessa opção aqui para criar uma seção nova, clico nela, aí tem que dar um nome. Eu vou colocar S1 para identificar a primeira seção. É uma seção circular, clico aqui em circular, done. Aí agora só especifico o diâmetro aqui, em milímetros mesmo, 50 milímetros. Certo? Especifiquei, ele vai calcular aqui a área da seção, momento de inércia. Aí eu posso vir, eu clico agora nesse primeiro trechinho aqui, que é o primeiro trecho de 50 milímetros, ele ficou vermelho aí na tela. Agora eu vou aplicar essa seção S1 nesse primeiro trecho. Clico aqui. Foi aplicado aqui. Vou aplicar essa mesma seção aqui no final também. Também tem 50 milímetros de diâmetro aqui. Seleciono ela, clico aqui em aplicar. Pronto, aí já deu certo, já apliquei nesses dois trechos. O que eu vou fazer agora? Vou criar a seção 2, chamar de S2, também circular, só que agora com 60 milímetros. 60 milímetros. Certo? Aí vai calcular aqui os parâmetros. Eu vou aplicar essa seção nesse pedacinho aqui, que é o primeiro trechinho depois do ressalto, aplico ali. Mas aqui ainda continua com 60, esse trecho maior aqui, ainda é 60, né? Até os 225 aqui tem 60 milímetros de diâmetro, então venho e aplico aqui também. Só falta agora uma parte do trecho final aqui. Vamos criar mais uma seção, S3, circular, diâmetro agora de 70, calculou aí as propriedades, vamos aplicar nesse pedaço aqui. E também nesse pedacinho aqui, né? Depois da aplicação da força, ainda continua um pedacinho com 70. Então, vou aplicar aqui também. Então, a gente tem 50 aqui, depois 60,
depois de 60 aqui 70, depois volta para 50 aqui no pedacinho final. Certo? Agora eu vou especificar o material desse eixo. Tá? Eu venho aqui então nessa primeira ferramenta, primeiro botão aqui, venho novo. Eu vou usar como referência o aço. Então pede para dar um nome aí, né, para nomear. Vou colocar aqui aço. A gente vem aqui em escolher aqui embaixo o tipo de material, se é um material isotrópico genérico, mas a gente já tem também as propriedades específicas para o aço aqui. Então é só clicar aqui, dar um OK. Aí temos aqui que está estabelecido o modo de elasticidade como 205 GPa. A gente pode mudar aqui, pode colocar 210, pode colocar 200. Aqui é o coeficiente Poisson, 0,30, e aqui o coeficiente de expansão térmica. Tá? Aí aqui a gente pode deixar o que veio ou pode alterar. Fica a critério de cada um. Depois de especificar o material, agora a gente vai colocar o carregamento. Para colocar o carregamento, a gente tem essas opções aqui, ó. Tem força nos nós, momento nos nós, né? Força distribuída com o módulo crescente, né? Uma distribuição linear. Tá? Então a gente vai colocar força nos nós aqui, ó. Força nos nós. Vamos colocar aqui. É a mesma coisa, a gente vai ter que criar uma força. Vou dar o nome para ela de F1, que vai ser a primeira força, F1. E o módulo dessa força, né? Aqui já está em newtons, né? Já troquei para newtons. O módulo dessa força, a primeira força F1 é 100 newtons para baixo, né? Na direção Y. Então eu coloco aqui, ó, menos 100, menos, sinal negativo, 100, certo? E agora eu seleciono o nó que ela vai estar aplicada, que é o nó que é 50 milímetros da origem. Seleciono esse nó e venho aqui em aplicar. Apareceu aqui, ó, uma força de 100 newtons. Agora eu crio uma outra força, vamos chamar de F2. F2 é 75 na direção Y, só que também é negativa, 175, certo? Clico aqui agora no nó que está a 50 milímetros da outra extremidade, né? Está a 350 da origem. E aí aplico. Apareceu então 100, 175. Para a gente poder ver finalmente a deflexão, a gente precisa antes salvar. Então vem aqui, arquivo, salvo o meu trabalho. Posso colocar aqui eixo escalonado, salvo. Bem, depois de salvar, a gente já vai conseguir ver a deflexão. São essas, aqui a gente consegue ver os resultados. Se a gente clicar aqui, ó, vou clicar na setinha do lado para aparecer opções. Vou colocar aqui a deflexão na direção vertical e vou usar essa opção aqui mostrando os valores. Então eu clico aqui. Eu esqueci de definir o material. Vamos lá, vamos definir o material primeiro. Eu criei o material, o aço, só que eu não apliquei. O que faltou? Faltou usar isso aqui, ó. Vou aplicar para todos os membros, né? Todo mundo aqui é de aço. Clico aqui. Agora eu já apliquei o material que é o aço para todo mundo. Agora a gente deve conseguir clicar aqui. Vamos ver a deflexão aqui vertical, apresentando os valores. Tá aí. Então apareceu aqui a curva. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ela está mostrando os valores da deflexão calculada nos nós principais, né, que foram os nós que eu defini. Então tem aqui os valores da deflexão. Esse ponto aqui, ó, eu não tenho um nó, mas é o ponto que tem a deflexão máxima. Acho que tá pequeno para ver o valor aí, mas aqui está menos 8,6 vezes 10 a menos 4. Tá? Então é 0,8 milímetros, né, a deflexão nesse ponto de deflexão máxima. Tá certo? O que mais que daria para a gente ver aqui no software? Dá para ver o gráfico de cortante também. Tá? Então apareceu o gráfico de cortante aí, ó. 109 aqui no patamar em 109 no início, depois para 9,37 e aqui menos 165,6. Então, um gráfico de cortante. Aqui tem um gráfico de momento fletor. Tá? Aqui está aparecendo zero por causa da unidade. A gente pode vir aqui em opções, unidade. Aí tem aqui o momento. O momento ainda está em kN por metro.
Vamos passar para Newton vezes metro. Podemos colocar aqui umas duas casas decimais. Dá um OK. Aí apareceu já o valor do momento em Newton vezes metro agora. Tá certo? E o outro gráfico que é de força axial, né? Só que nesse exemplo a gente não tem força na axial. Só tem força na direção transversal, né? Então não tem nenhuma resultante aqui, não tem nenhum esforço na direção axial. Dá pra gente ver aqui também, se a gente vir aqui em display, colocar os valores das reações. Então eu clico aqui em reações e os valores. Então aqui a gente tem os valores da reação no apoio A, 109,38, e a reação no apoio B, né, digamos assim, 165,62. Certo? Então aqui, ó, com esse software a gente consegue tirar muita informação desses probleminhas em duas dimensões, né? Probleminha estrutural em duas dimensões. Beleza? É isso aí então, pessoal. Valeu!